Na aula 6, nós vamos revisar aqui alguns conceitos importantíssimos da gravitação newtoniana, né, que basicamente aí fala nós estamos falando aqui da lei da atração das massas, né, ou lei da gravitação universal de Newton, que basicamente é a fórmula que nos dá aqui o cálculo da força de atração entre dois corpos que possuem massa, beleza? Então, como que calcula a força de atração entre dois corpos que possuem massa? Força de atração é igual a Gzão, que é a constante da gravitação universal, tá? Que vale isso aqui, ó, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newton vezes metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Tá? Então, Gzão aqui é uma constante, sempre vai ser esse número. Tá, mas vamos lá. Multiplicado pela força pela massa do corpo A, vezes a massa do corpo B, dividido pela distância que o separa quadrada. Trazendo para um exemplo mais prático, vamos ver aqui essa situação interessante. A partir da fórmula, a gente pode verificar o seguinte, olha só que interessante. A força de atração entre esses dois corpos, né, que possuem massas, a força de atração é proporcional ao valor das massas, né, então quanto maior as massas, quanto maiores forem as massas, né, dos corpos ali que estão interagindo, maior vai ser a força de atração entre esses dois corpos. Porém, a distância está ao quadrado aqui. Então, a força ela cai com o quadrado da distância. O que a gente viu em sala? A gente viu esse gráfico aqui, né? Então, para uma força normal aqui, distância equivalente a uma unidade, a força aqui vai dar F. Agora, se a gente colocar aqui 2 unidades na distância, aumentar em 2 unidades, 2 ao quadrado é igual a 4 e a força cai por 4. Se a gente aumentar em 3 unidades, 3 ao quadrado é 9, então a força cai por 9. Se a gente aumentar em 4 unidades, aqui a distância, 4 elevado ao quadrado dá 16, então a força cai por 16, e aí dá esse gráfico aqui. Só para a gente lembrar, a gente até anotou na lousa, né? Nessa aula a gente anotou que a força é proporcional às massas dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias que a separa, beleza? Um exemplo aqui de exercício foi que em sala a gente fez, né? O Mercúrio tem uma massa aproximadamente de 3 vezes 10 elevado a 23 kg e está a uma distância de aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 7 quilômetros do Sol, que possui uma massa de aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 30 kg. Calcule a força de atração gravitacional em newtons entre Sol e Mercúrio. Então, para calcular a força de atração entre dois corpos que possuem massa, a gente usa a lei da gravitação universal de Newton, que basicamente é essa daqui. Então, força de atração é igual a Gzão vezes emissão vezes emissão aqui, a massa do Sol vezes a massa de Mercúrio dividido pela distância ao quadrado. A distância que separa o Sol de Mercúrio. Então, bora lá. Onde tem Gzão, eu coloco aqui o valor da constante, né? 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Aonde tem a massa do Sol, eu até coloquei aqui cor diferente, né? Para você associar. Eu coloco aqui o valor da massa do Sol, 2 vezes 10 elevado a 30. Onde tem a massa de Mercúrio, eu coloco a massa de Mercúrio de acordo com o exercício, que é 3 vezes 10 a 23. E onde tem Dzinho, eu coloco a distância que separa o Sol de Mercúrio, que é de 6 vezes 10 elevado a 7. Tudo isso elevado ao quadrado, porque aqui na fórmula a distância está elevada ao quadrado. Beleza? Então, o que a gente faz para resolver aqui? Lembra que em sala a gente dividiu dois grupos aqui numéricos? Nós temos aqui o grupo de números que não tem potência e o grupo de números que tem potência. Então, para facilitar os cálculos, o que a gente pode fazer aqui? Ó? 6,67 não tem potência, eu coloco aqui. O 2 não tem potência, eu coloco aqui. O 3 não tem potência, eu coloco aqui. E 6 elevado ao quadrado é 36. 10 elevado a 7 elevado ao quadrado, isso aqui é uma potência de potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Fica 7 vezes 2, que dá 10 elevado a 14. Então, eu circulei os números que não têm potência, coloquei eles aqui do ladinho, beleza? E depois aqui do outro lado, eu coloquei, respeitando a operação de multiplicação, tanto em cima quanto embaixo, né? Os números que têm potência. Então, 10 elevado a menos 11, vezes 10 elevado a 30, vezes 10 elevado a 23, dividido por 10 elevado a 14, beleza? Se você pegar e resolver essa conta aqui, que a gente já resolveu em sala, você vai ver que vai dar 1,11. Você pode arredondar pela ordem de grandeza, como aqui é 10 a 28, você poderia arredondar para 1. Então, falar que a força é aproximadamente igual a 1, vezes 10 elevado a 28 newtons, beleza? Mas, a rigor aqui, fazendo os cálculos exatos, dá 1,11 vezes 10 a 28. Professor, por que 10 a 28? Vamos lá, resolver a parte da potência aqui. A gente resolver isso aqui, vai dar 1,11, tá? Mas resolvendo isso aqui, como que a gente resolve? Multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. Então, fica menos 11 mais 30 mais 23. 30 mais 23 dá 53. Menos 1, 52. Menos 10, 42. Beleza? Para facilitar o cálculo mental. Então, dá 10 elevado a 42 em cima, dividido por 10 elevado a 14. Então, divisão de potência de mesma base, a gente faz o quê? Mantém a base e subtrai os expoentes. Fazendo 42 menos 4 dá 38, menos 10, 28. Então,
10 elevado a 42 dividido por 10 elevado a 14 é igual a 10 elevado a 42 menos 14, que é igual a 10 elevado a 28. Então, o resultado final aqui dá força igual a 1,11 vezes 10 elevado a 28 newtons. Beleza? Abre o olho nessa questão aqui, porque eu com certeza acho que vai cair na prova interna e na prova paulista também. Beleza? Satélites, então falar de satélites, a gente tem que lembrar que nós conseguimos sim calcular a velocidade do satélite por meio dessa fórmula aqui. Então, a velocidade do satélite é igual a raiz quadrada de gzão vezes emissão dividido por rzinho. Esse rzinho é o raio da órbita do satélite em torno do planeta a ser analisado. Beleza? Nós vimos que um satélite geoestacionário, basicamente, é aquele que aponta sempre para o mesmo local na Terra, uma vez que o seu período de revolução é igual ao período de rotação da Terra, que por sinal vale 24 horas, beleza? Então a Terra gira, o satélite gira junto com a Terra, com a mesma velocidade da Terra, e isso faz com que ele aponte sempre para o mesmo local aqui no planeta, e aí ele fica sempre apontando sempre para a mesma região, beleza? Por que o satélite não cai? Por conta da força da gravidade, né? A força gravitacional atua como uma resultante centrípeta, evitando assim que o objeto caia, ou seja, só mantendo o objeto na trajetória curvilínea, beleza? Para finalizar, a aula 7, vamos revisar aqui. Sentindo-nos atraídos sempre da mesma forma? Na aula 7 a gente viu o quê? Massa atrai massa. Tem como a gente calcular a força de atração entre você e a sua mesa, por exemplo, ou entre você e o seu notebook, ou entre você e o seu celular? Tem. Todo corpo que tem massa atrai o corpo que tem massa. Ok, mas essa força vai ser significativa para você puxar o seu notebook ou a sua mesa para você? Não sei, acho que não. Por que não? Porque, pessoal, se vocês observarem na fórmula, aqui para calcular a força de atração entre dois corpos que possuem massa, nós temos aqui uma constante de gravitação universal de Newton, e ela vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Então, esse é um número muito, mas muito pequeno. Ou seja, para existir uma força de atração significativa para as massas se atraírem de fato, e, enfim, encostarem uma na outra, por exemplo, como acontece entre nós e a Terra, quando nós pulamos, a gente não fica flutuando, a gente acaba retornando para a Terra. Por que isso acontece entre nós e a Terra e entre nós, por exemplo, e o nosso notebook ou a nossa mesa não acontece uma atração aqui? Porque a constante gravitacional ela é muito pequena. Então, para acontecer essa força significativa, as massas têm que ser muito, mas muito altas, né, na expressão, e a distância tem que ser pequena também, beleza? A gente viu que o campo gravitacional ele é sempre de atração, tá, gente? E nunca de repulsão. Ele é representado por essas linhas aqui, ó, sempre linhas apontando para o centro do objeto em questão. Nós vimos que para a gente calcular a aceleração da gravidade de um corpo de massa maior em função de um corpo de massa menor, a gente pode fazer essa associação, esse desenho aqui, e aí a gente vai ver que a gravidade vai depender sempre do corpo de massa maior, tá bom? E aqui a gente vai ter que considerar a distância, tá? Então fica Gzinho igual a Gzão vezes emissão dividido por R, que é o raio do corpo de massa maior, mais Hzinho, que é a distância que separa o corpo de massa maior do corpo de massa menor, tudo isso elevado ao quadrado, tá bom? E se se o objeto está em contato, ou seja, na superfície do objeto de massa maior em questão, por exemplo, um planeta, a gente pode calcular a aceleração da gravidade simplesmente fazendo o quê? Gzinho é igual a Gzão, que é a constante de gravitação universal, vezes emissão, que é a massa do planeta em questão, dividido pelo R elevado ao quadrado. Beleza? No caso aí, o raio do planeta em questão analisado. Aqui nós estamos vendo a aceleração da gravidade para os planetas do nosso sistema solar. Então, Mercúrio 2,64. Aqui o que importa aqui para nós aqui é a Terra, ó, dá aproximadamente 9,806 metros por segundo ao quadrado, e a aceleração da gravidade aqui na Terra. Tá bom? Esse exercício é muito importante também para nós. Então, só para a gente recapitular, um planeta Z tem uma aceleração da gravidade muito próxima à superfície, com intensidade de 8 metros por segundo ao quadrado. Uma pessoa pesa nesse planeta 480 newtons. Adotando a aceleração da gravidade da Terra como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a massa do corpo em quilograma e o peso da pessoa na Terra em newtons. Então, só para a gente relembrar uma coisinha aqui. Quando nós estamos analisando uma situação física, por exemplo, como essa, a gente tem que lembrar que a massa ela não muda de um planeta para o outro. O que muda é o peso. E peso é calculado como sendo massa vezes a aceleração da gravidade. Então, assim, se nós formos para a Lua, a nossa massa não vai mudar, mas o nosso peso vai mudar, porque aqui na Terra nós temos uma gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e na Lua a gente tem outra gravidade, beleza? Então, fica atento com isso aí. Então, peso é igual a massa vezes gravidade. Onde tinha peso, a gente coloca 480 newtons. Onde a gente quer descobrir aí o valor, né, da massa da pessoa. E onde tinha G, que é a aceleração da gravidade do planeta Z,
a gente coloca 8 porque o exercício nos informou. Então fica 480 igual a m vezes 8, isolando m, que isso aqui é uma equação do primeiro grau, deixa a letra com letra, número com número, ficamos com 480 dividido por 8, que é igual a 60. Achamos a massa não muda de um planeta para o outro. Trazendo essa pessoa aí que estava no planeta Z para a Terra, basta a gente calcular agora a força-peso dela para a Terra, multiplicando a massa pela aceleração da gravidade na Terra, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, que também o enunciado do exercício nos informou. Então, fazendo 60 vezes 10 dá 600 newtons, chegamos na resposta. Beleza? É isso. Revisem, façam exercícios. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Um abraço.